O príncipe dos Saiyajins está longe de ser um exemplo de herói. Ao longo das sagas de Dragon Ball, Vegeta deixou o papel de vilão e passou a integrar o time dos protagonistas, sem falar que ele até mesmo constituiu uma família com Bulma. Mesmo assim, algumas coisas não mudaram. O jeito esquentado, sua obsessão em superar Goku, a sua dificuldade de demonstrar bondade e seu medo de vermes continuam os mesmos. Que ele não atingiu a forma Super Saiyajin 3 não é novidade para ninguém, mas confira algumas curiosidades muito interessantes sobre esse personagem. 1. Assassino. Por mais que Vegeta seja tratado como um herói, ele possui um passado não muito amigável. Quando o príncipe dos Saiyajins chegou à Terra, ele matou vários cidadãos inocentes. Já no torneio de artes marciais, quando ele se tornou Majin Vegeta, ele matou a audiência mundial do evento. Tudo bem que elas voltaram à vida depois dos guerreiros utilizarem as esferas do dragão, mas isso não apaga os atos que ele cometeu. 2. Responsabilidades paternas. Apesar de não termos acompanhado toda a gravidez de Bulma, alguns diálogos deixam implícito que Vegeta não deu a menor atenção a esse momento da vida de sua esposa. Nos primeiros anos de vida de Trunks, ele também não assumia tanto as responsabilidades de pai e era bastante ausente. Demorou bastante para ele se tornar um pai presente como vimos em Dragon Ball Super. 3. Dificuldades em demonstrar afeto. Quem se lembra do namoro de Bulma e Yancha? Os dois formavam um casal extremamente grudento. Quando a moça começou um relacionamento com Vegeta, a situação foi bem diferente. Os Saiyajins são uma raça de guerreiros que não ligam muito para sentimentos e a procriação é mais pela sobrevivência do que para criar laços familiares. Que fã de Dragon Ball nunca se questionou se Vegeta realmente amava sua esposa? Apesar de ter muita dificuldade em expressar seus sentimentos, ele fica muito irritado quando Beerus bate em sua esposa e fica envergonhado quando Bulma dá um beijo em sua bochecha. Ou seja, ele ama-se sua família, só tem um jeito estranho de demonstrar mesmo. 4. Linha do tempo alternativa. A linha do tempo de Trunks do futuro é uma realidade em que ninguém avisou sobre a vinda dos androides e que Goku faleceu por conta de uma doença cardíaca. Nessa realidade, Vegeta não se casou com Bulma, eles apenas passaram uma noite juntos. Por conta disso, Trunks nem chega a conhecer seu pai. Ainda bem que acompanhamos uma linha do tempo em que tudo deu certo. Ou você gostaria de saber qual rumo Vegeta tomou na outra linha do tempo? Será que ele continuou com seu jeito de vilão igual quando o vimos pela primeira vez na franquia? 5. Depressão. A transformação para Super Saiyajin é desencadeada pelas emoções. Desespero, raiva, pânico ou até mesmo um instinto de sobrevivência são alguns dos motivos que podem levar um desses guerreiros a se transformar. Você se lembra que Goku se transformou após Frieza matar Kuririn e revelar que havia acabado com a raça dos Saiyajins? A transformação de Vegeta aconteceu no momento em que ele desistiu de treinar para se tornar mais forte que Goku. Tomado por um sentimento de vazio, ele não se importava com nada e chegou a entrar em desespero. Foi essa depressão que desencadeou sua transformação em Super Saiyajin. 6. Outros rumos. Vegeta é um dos personagens mais adorados pelos fãs de Dragon Ball. Talvez tenha sido a popularidade desse personagem que o manteve na franquia. O príncipe dos Saiyajins foi planejado para ser apenas um vilão e ele morreria no final da saga que apareceu. Justamente pelos fãs gostarem tanto dele, Akira Toriyama permitiu que Vegeta continuasse na história e deu um arco de redenção a ele. 7. Nunca foi derrotado por Goku. O objetivo de vida de Vegeta é conseguir derrotar Goku, mas isso não significa que esse adversário tenha o derrotado várias vezes. Na verdade, Goku nunca derrotou Vegeta. Pelo menos não sozinho. Em todos os confrontos dos dois personagens, houve alguma ajuda para que o príncipe dos Saiyajins fosse derrotado. Vocês se lembram que a Jirobe precisou cortar o rabo de Vegeta para conseguir pará-lo? Em todas as lutas dos dois, podemos ver que por mais que Goku seja mais poderoso, Vegeta tem mais domínio de suas habilidades. 8. Fusão permanente. Em Dragon Ball algumas fusões são definitivas, a dos Namekuseijins, por exemplo, e outras são temporárias. Utilizando os brincos Potara, Goku e Vegeta se uniram e se separaram, porém inicialmente esse método seria para sempre. Já pensou Vegeta ficar unido com seu rival para o resto da vida? A relação dos dois é marcada por amizade e ódio, mas os dois deixaram as diferenças de lado para derrotar um inimigo em comum. Porém, se a fusão fosse permanente, as coisas ficariam estranhas. Já pensou como ficaria a vida conjugal de ambos com suas esposas, Chi-Chi e Bulma? Melhor nem imaginar. Você já sabia alguma dessas curiosidades sobre Vegeta? E o que mais você sabe sobre esse personagem?